lugar, a gente gostaria de dar boas-vindas a todos, né? Gostaríamos de dar boas-vindas a todo mundo. Tá baixo o áudio, deixa eu aumentar mais um pouquinho, peraí, que sinalizou que o áudio tá baixo. Pronto, coloquei no máximo. Então, dar boas-vindas a todos, né? Desejar para todo mundo um ótimo webinar. Gostaríamos, né, enquanto as pessoas vão chegando, vou só compartilhar uma musiquinha pra gente, todo mundo teve um monte de coisa, fez um monte de coisa hoje, tá, né, depois de um dia de trabalho, então vou só compartilhar uma música pra gente respirar um pouco, trazer a presença, né, pra nossa atividade de hoje, e é o tempo que as pessoas vão chegando, tá certo? Então vou compartilhar aqui minha tela com vocês, colocar uma musiquinha enquanto as pessoas vão chegando. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor, é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor, é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Que me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lindo, né, gente? Ai, que música linda. Então, né, a gente deu um tempinho com essa música bonita para a gente trazer o centramento, né, chegar perto, chegar presente nesse momento. Para quem chegou depois, né, a gente está se apresentando, né, equipe assistencial da Assiste Vida que vai ministrar esse treinamento para vocês. Deixa eu só fechar meu YouTube aqui, peraí, senão ele vai de novo. Deixa eu voltar. Aí, pronto. Então, a gente gostaria muito de dar as boas-vindas a todos, agradecer aos nossos parceiros. Esse é um evento, né, que tem um fundo beneficente, Assiste Vida arrecadou valores para compartilhar com a Irmã Lourdes, né, que a gente tem a honra de ter cuidadores da Irmã Lourdes hoje aqui com a gente. Então, esse curso de cuidadores, a gente condensou 4 tópicos que consideramos super importantes, né, para lidar com cuidados de pacientes, que é o cuidado com sondas e ostomias, cuidado com pele, cuidado com prevenção de quedas e cuidados respiratórios. A gente vai começar a nossa fala hoje com a Camila, né? Camila Matos, a enfermeira que vai falar sobre sondas e ostomias. Antes disso, queria deixar claro para vocês que a gente vai emitir um certificado, né? Provavelmente vocês vão receber por e-mail a partir do dia 10. Quem tiver alguma dificuldade, não recebeu, tiver alguma dificuldade, é só mandar um e-mail para o comunicação@assistevida.com, né, que a gente resolve esse problema para vocês, tá certo? Vamos só aqui tentar compartilhar a tela de Camila para a gente começar as nossas falas, tá certo? Só um minutinho. Camila, você nos ouve? Ouço sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Deixa eu só ver se você consegue abrir seu vídeo, Camila? Não. Tá dando algum erro aqui, mas... Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Vai. E compartilhar sua tela você consegue, Camila, com a gente? Deixa eu dar uma olhada. Isso. A gente quer agradecer muito, né, o pessoal do Abrigo Irmã Lourdes. Ai, Camila tá conseguindo, que veio, que está aqui presente, a todos vocês que participam desse evento, né? Além de ser uma troca de aprendizado importante, é uma ação beneficente, é uma contribuição social de grande valia também. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Camila vai começar a falar dela, né, falando um pouco sobre cuidados com sondas e cuidados com ostomia. Pode começar, Camila? Posso sim, tranquilo. Então, pronto. Oi, gente, boa noite. Eu sou Camila Matos, sou enfermeira especializada em oncologia e cuidados paliativos. Hoje atuo na empresa Assiste Vida, uma empresa de home care, ok? A gente faz visita domiciliar para os pacientes assistidos. Vou falar um pouquinho com vocês a respeito das sondas de gastrostomias e também sobre as ostomias. Vou iniciar falando primeiro das gastrostomias, ok? Vou passar para vocês o conceito, como manipular, como ter cuidado com essa sonda. Iniciando pelo conceito, eu posso passar para vocês que a sonda de gastrostomia é um procedimento cirúrgico. É realizado para se obter uma comunicação entre o estômago e o meio externo, através da parede abdominal. Esse procedimento é indicado quando o paciente não é capaz de ingerir pela boca alimento suficiente para sua nutrição
assim como medicamentos também que deveriam ser administrados por via oral, certo? Ele consiste na colocação de um tubo flexível, conhecido como sonda, todos conhecem mais como sonda. Esse tubo flexível pode ser colocado na parede abdominal através de um procedimento cirúrgico ou num setor de gastroenterologia, através da endoscopia digestiva alta. Após esse procedimento, 5 horas após, esse tubo já pode ser utilizado para administração de alimentos e medicamentos. O paciente que é internado para fazer apenas esse procedimento, em menos de 24 horas pode estar recebendo a alta. Se não houver nenhuma intercorrência nesse período, está indo para casa. Todo cuidador devidamente orientado, devidamente treinado, pode sim manipular a gastrostomia, utilizar ela para administração, e também pode ter cuidados com a pele para evitar infecções ou outros transtornos, ok? Vou passar um pouquinho para vocês sobre os cuidados que a gente deve ter com essa sonda. Eu gostaria que vocês observassem a imagem para ver os tipos de gastrostomias que a gente tem. Tem um tubo extensor, que é diretamente ligado, nessa primeira imagem vocês podem ver, diretamente ligado ao estômago. Na segunda imagem a gente vê o bottom. Esse bottom, ele que fica ligado diretamente ao estômago, exteriorizado pela parede abdominal, onde é conectada uma sonda apenas no momento do uso. Não está utilizando, essa sonda pode ser retirada, ok? Vou passar um pouquinho para vocês aqui sobre os cuidados que a gente deve ter com a sonda de gastrostomia. Inicialmente, o primordial é a higiene, que é de grande importância para evitar lesões, evitar infecções nesse catéter, nessa sonda. No banho, deve-se lavar a pele com água morna. Pode ser utilizado um sabão de preferência neutro e um pano macio ou até uma própria gaze mesmo. Normalmente, os familiares gostam que se utilize gaze para fazer essa higiene, desde que a gente não crie atrito, não crie lesões nessa pele. Se o paciente deambular, for até o banheiro e faça o banho de aspersão, ele pode sim tomar banho, molhar essa gastrostomia. Caso o banho seja no leito, realizado pelo cuidador, também pode ser molhado. O ideal é que seja com água morna, como eu falei anteriormente, e com um pano bem macio. É feita a limpeza com essa água. Posteriormente, a gente seca bastante, lembrando que sempre tem que estar limpo e seco para evitar lesões. Então, seca com um pano macio e pode secar também com a própria gaze. Nesse momento, a gente vai observar a integridade da pele. Por quê? Porque o próprio resíduo gástrico, que pode exteriorizar perigastrostomia, pode causar lesões, fissuras e causar infecções. Então, a gente observa se tem rubor, se tem calor, se o local está hiperemiado, se tem rachaduras, que são chamadas de fissuras também nesse local, se tem perdas de pele. Então, a gente observa nesse momento. Se houver qualquer uma dessas alterações, a gente entra em contato com o enfermeiro que acompanha esse paciente ou com o médico dermatologista ou gastroenterologista que acompanha esse paciente. Então, sempre lembrar de, na hora da limpeza, estar observando essa pele. No momento da limpeza também, a gente faz um movimento rotatório com essa sonda de gastrostomia. Não se preocupem que não dói, pode ser feito tranquilamente. Ao contrário, se acontecer de doer, então tem alguma alteração. Então, a gente também comunica a equipe médica e a equipe de enfermagem. Não dói, pode fazer esse movimento de rodar a sonda de gastrostomia, até para não criar uma aderência entre essa sonda e entre a pele do paciente, ok? Feito a limpeza, feito a higiene, não se deve colocar nenhum creme no local, nenhuma pomada. Tem alguns cuidadores que perguntam, Camila, posso colocar um óleo de girassol, um dessânio, um creme de barreira? Não se faz necessário, não precisa colocar, a não ser que tenha indicação de um especialista, por algum motivo. Esses motivos que eu falei anteriormente, secreção, hiperemia, algum granuloma. Então, isso deve ser passado para a equipe de cuidados, para então definir o que vai ser utilizado. Até então, não precisa se utilizar, tá certo? Então, os cuidados agora com a sonda de gastrostomia. Essa sonda é um tubo flexível, é de fácil manipulação. Pode ser manipulado sim pela equipe de cuidador. Você observa que na sua extensão tem um clampzinho que deve estar sempre fechado. A gente só abre na hora de manipular, de administrar o medicamento ou o alimento. Então, mantém esse clamp fechado. A gente vai pela parte de cima que tem uma tampinha. É nessa parte que a gente vai colocar a seringa para estar administrando esse medicamento ou esse alimento. Então, mantém fechado, conecta a seringa já com esse alimento. Depois é que você abre esse clamp, abrindo esse clamp, você injeta lentamente a dieta. Não pode ter pressa, tem que ter o cuidado também de não entrar ar no estômago do paciente, porque podem causar os chamados gases, né, que causam cólicas abdominais, distensão abdominal. Então, a gente injeta lentamente esse alimento, lentamente essa medicação, até o término de todo esse alimento. Lembrando que esse alimento é orientado por um nutricionista, ele é que vai determinar qual tipo de alimento que esse paciente necessita. O volume total não ultrapassa 300 ml, tá certo? Então, você vai lentamente estar injetando
que agora o vídeo vai abrir. Lentamente injetando esse alimento ou essa medicação. Ao término de ingestão dessa medicação ou desse alimento, a gente deve sempre lavar a sonda. Por que lavar a sonda? Porque pode ficar resíduo nesse local, nessa extensão, e a partir daí causar obstruções e perda da sonda de gastrostomia. Então, sempre lembrar de estar colocando água, pelo menos 20 a 40 ml, estar lavando essa sonda após a administração desse alimento, tá certo? Lembrando também de se manter a cabeceira da cama elevada. O paciente é acamado, tranquilo, a gente pode administrar, mas tem que elevar essa cabeceira entre 30 a 45 graus. Se o paciente se senta, se ele anda, se ele deambula, ele pode sim receber sua alimentação e sua medicação estando sentado, não tem problema algum. Mas se é um paciente acamado, devemos sim elevar entre 30 a 45 graus essa cabeceira, para evitar que tenha regurgitação, que tenha retorno de alimento, retorno de dieta, que podem ir para as vias aéreas e causar até uma broncoaspiração e problemas maiores posteriormente. Então, sempre lembrar de ter esse cuidado. Então, recapitulando, cabeceira elevada, clamp fechado na hora que abrir a sonda, para evitar que tenha ingestão de gases, de ar no estômago do paciente, posteriormente ele pode ter cólica por conta disso. Então, mantenha esse clamp fechado, abre a tampinha, injeta lentamente a medicação ou o alimento até o seu volume total, que foi orientado previamente pelo nutricionista. Toda vez que tirou a seringa, clampou, para não ter esse retorno de ar, tá certo? Essa entrada de ar no estômago do paciente. Então, clampa, retira a seringa, pega o restante da alimentação, coloca a seringa novamente e abre esse clampo, ok? Então, vamos lá. Posteriormente, o que é que a gente faz? Lava com 20 a 40 ml de água. Se for o bottom, que é aquele botãozinho que a gente retira a sonda, você pode injetar só 20 ml, tirar, que é para lavar o bottom, tirar essa sonda e lavar em água corrente, perfeitamente. Sempre tem que haver essa higiene, porque senão cria fungos na sonda, que a gente vê aquelas bolinhas pretas, que a sonda está escura. Isso é fungo. Por quê? Porque não limpou corretamente a sonda da gastrostomia. Então, sempre tem que estar fazendo essa higiene. Não podemos esquecer disso, tá bom? Outra coisa importante, quando a gente for administrar a dieta do paciente, observar se o abdômen do paciente está distendido, ou seja, aumentado de tamanho, endurecido. O que é que está acontecendo? Será que o paciente não está digerido em tempo hábil da próxima alimentação? Vamos observar? Então, vamos lá. A gente abre essa sonda e vê se tem retorno de dieta por essa sonda. Teve retorno de dieta por essa sonda, a gente vai puxar com a seringa. Se vier até 100 ml, 100 ml em diante, a gente não vai administrar a dieta nesse momento. A gente vai tirar essas 100 ml, ela pode ser colocada novamente, porque não é alimento do paciente. Colocamos novamente no estômago do paciente, esperamos de 30 minutos a 1 hora para estar ingerindo o próximo alimento, para estar injetando o próximo alimento. Não podemos de imediato, está com retorno de 100 ml, vou injetar comida. Não, porque esse abdômen tende a ficar ainda mais distendido. Se ele continuar com essa distensão abdominal e com esse volume máximo de dieta, a gente deve sim comunicar a enfermeira que acompanha e também ao médico assistente para verificar o que está ocorrendo, tá certo? Se ele se queixar de dor no local, principalmente na hora de administração, também deve ser comunicado à equipe, porque tem alguma alteração clínica e isso deve ser investigado, para a gente saber se há algum problema com o paciente ou não, até o próximo uso, tá? Tem uma outra questão também que a gente vê muito nos domicílios, as pessoas colocam gase enrolada na gastrostomia. Isso não deve ser feito, porque isso traciona o bottom, traciona a sonda, tá? Isso pode ocasionar até esterilização. Então, a gente não pode estar fazendo isso. Faz apenas a limpeza adequada, mantém o meio seco, a pele seca, para não estar ocorrendo essa atração dessa sonda, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, posteriormente a gente vai abrir para vocês a oportunidade de vocês estarem tirando dúvidas sobre isso, ok? Vou passar um pouquinho mais adiante e falar com vocês sobre ostomias. Primeiro, começando pelo conceito de ostomia, tá? A ostomia consiste no procedimento cirúrgico para fazer um novo trajeto para esterilização de fezes e urina do indivíduo. A partir do momento que o seu trajeto natural está obstruído por algum tipo de neoplasia, por algum tipo até de fezes mesmo compactadas, pode ocorrer a necrose desse intestino, pode ocorrer também por doenças genéticas, como doenças de Crohn, como a diverticulite, causando a necrose, causando a obstrução desse intestino. Então, é feita uma esterilização de parte desse intestino para a parede abdominal, para a esterilização dessas excretas. Pode ocorrer também na bexiga, também por tumoração, também por algum tipo de obstrução, também por traumas, podem ocorrer também traumas externos, onde a pessoa pode perder essa bexiga e ser necessário fazer uma urostomia ou cistostomia para a esterilização da urina, tá certo? Então, temos a colostomia, que é muito mais conhecida, né? A ileostomia também é muito conhecida.
A colostomia é a esterilização do intestino grosso, fica localizado mais na parte esquerda, no abdômen ao lado esquerdo, você consegue visualizar. Você vê essa boquinha rosa que tem na imagem, essa é uma parte do intestino, a gente chama muito de boca, tá certo? Isso é o estômago, é a parte do intestino que está exteriorizada. O intestino, nessa parte do intestino grosso, as fezes tendem a ser mais pastosas, então você vai observar a saída dessas fezes mais pastosas, um pouco mais compactas, tá? Já a ileostomia é exteriorizada a parte do intestino delgado, então as fezes tendem a ser mais líquidas, principalmente logo quando é confeccionada. Mas podem ficar tranquilas que posteriormente, porque dá um pouquinho mais de trabalho na limpeza, mas posteriormente essas fezes tendem a ficar mais pastosas. Também porque a gente vai estar adequando, claro, a alimentação do paciente e o próprio organismo se adequa, né? A esse meio novo, a esse trajeto novo. Temos a urostomia, como eu falei anteriormente, cistostomia, que é localizado na parte inferior, mais central do abdômen, onde fica a bexiga, que é para exteriorização de urina, onde a gente pode estar colocando, como fica essa boquinha, a gente pode colocar essa bolsa também, a mesma bolsa que é colocada na colostomia e ileostomia, ou o médico pode estar passando uma sonda de Foley nesse local, a sonda passa pelo abdômen, vai até a bexiga e a diurese passa por essa sonda e vai para a bolsa coletora, tá certo? Temos essas diferenças. Tem pacientes sim no domicílio que usam as bolsas de colostomia, ileostomia, urostomia, porque podem ser de caráter permanente, ele pode passar a vida, mas ele pode viver normalmente com essa colostomia, com esse novo trajeto, tá certo? Então a gente tem que saber cuidar para dar uma boa qualidade de vida, né? Para esse paciente. Vou passar aqui mais um pouquinho para estar mostrando para vocês os cuidados que a gente deve ter com a colostomia e com a ileostomia. Cuidados de higiene. Novamente, recapitulando, os cuidados com a gastrostomia é praticamente o mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se retorna. Pronto. O cuidado é praticamente o mesmo de higiene, tá? O paciente, ele anda, ele pode tomar o banho no chuveiro, ele pode retirar, sim, a bolsa de colostomia para tomar o banho no dia da troca. Se não for o dia da troca, ele pode, sim, tomar banho também de aspersão no chuveiro, não vai danificar a bolsa, pode ser molhada, tá? Não tem problema, mas é o dia da troca, então vamos lá. A gente vai tirar essa placa, que é uma placa adesiva de hidrocoloide, que fica aderida à pele do paciente, vamos tirar lentamente. Por que lentamente? É um adesivo, está na pele do paciente. Então, agride a pele do paciente, pode ocasionar lesões, fissuras, então tem que tirar com muita paciência, com muito cuidado. Tirou com esse cuidado, a gente pode usar água morna, inclusive na hora da retirada, tá? Ajuda bastante. Então, tirou a bolsa, foi para o banheiro, ou o banho é no leito, não tem problema, pode ser no leito também, tirou a bolsa para fazer uma higiene mais adequada. Usamos a água morna, associada a um sabão de preferência neutro, tá? Não vamos jogar água em jato no estômago, que é aquela boquinha rosa que eu mostrei na foto anterior. A gente não pode estar jogando jato de água, porque esse local é muito vascularizado, a pele é muito sensível, tem uma facilidade muito grande de sangrar. Então, não vamos jogar água direta. Pode cair com um chuveiro mais levezinho, ou pegar a própria gaze ou a água, tá apertando, né, com a água morna no local, passar o sabonetezinho com esse pano bem macio ao redor. Não vamos lavar o estômago, lembrem disso, a gente vai lavar apenas a pele ao redor, porque lavando o estômago pode causar lesões. Vamos evitar isso para o paciente. Então, vamos limpar bastante, higienizar com um sabão neutro. Depois disso, vamos secar com um pano macio, com uma gaze, seca bastante, não pode ficar úmido. Não devemos também passar cremes, pomadas, óleos, até porque senão a bolsa depois não vai aderir à pele. Então, a gente não pode estar passando nada ao redor. Nesse momento da higiene, a gente vai observar a integridade da pele. Pode lesionar a pele? Pode sim. Urina é ácido, tem uma acidez, as fezes também, pode estar com um pouco de acidez, e isso lesiona a pele do paciente. E a própria retirada da bolsa, como eu falei, lesiona a pele do paciente. Então, a gente tem que estar atento a isso. Avaliar também o estômago. Que cor é o estômago? O estômago sempre tem que ser bastante vermelho, um vermelho brilhante, tá certo? Como se tivesse molhado. A impressão que a gente tem é que está molhado aquela pelezinha. Então, a gente observa, tá assim, beleza, o estômago tá ótimo, a pele tá íntegra, ótimo, melhor ainda. Mas se você percebe que está saindo secreção, com odor fétido, se está com alguma hiperemia, rubor, o paciente está tendo febre, você já observa mais atentamente esse local. Vê também que está tendo sangramento, que tem uma lesãozinha ao redor, comunica a enfermeira e estomaterapeuta que acompanha esse paciente e comunica também a equipe médica, tá certo? Tem que estar em observação. Necrose também pode ocorrer, que é a morte do tecido. O tecido fica necrosado, ele está morto, ele fica enegrecido, fica endurecido. Isso não pode acontecer, a gente tem que observar e comunicar imediatamente à equipe.
pode acontecer também um prolapso. É um pouco assustador, mas pode acontecer sim. O que é o prolapso? É a saída de parte desse intestino. Durante o procedimento, o médico fixa tudo direitinho no centro cirúrgico, mas pode sim sair parte desse intestino. Se isso acontecer de imediato, o paciente tem que ser encaminhado à unidade hospitalar para estar recolocando no local e comunicar sim, equipe de enfermagem e equipe médica. Outra coisa importante, quando a gente for fazer a limpeza, a gente observa se o local está endurecido, se essas fezes estão saindo. A fezes está saindo? Ótimo, parou de sair, já tem 24 horas sem sair. O paciente está obstipado, a gente não fica sem fazer, também sem apresentar dejeções. Paciente colostomizado pode acontecer, as fezes podem ficar endurecidas e não exteriorizar. Então, a gente tem que já verificar a dieta. Como é que está essa dieta? A dieta é laxante? Se não for, bora colocar uma dieta laxante para ver se esse intestino volta a funcionar. Hidratação do paciente, a gente tem que estar ofertando água ao paciente também. Não é porque fez um novo trajeto que as fezes vão estar saindo, elas podem ficar endurecidas. Apalpou o local, viu que está endurecido, fezes não está saindo, vê com o médico se pode ser administrado algum tipo de laxante e modificar a dieta para uma dieta laxante, tá bom? Não pode ficar sem sair ejeções. Ah, sai gases, sim, o paciente pode fazer uso de medicamento antigases, tem uma alimentação mais adequada que evite também esses gases, porque também causa desconforto, tá bom? No paciente. Então, bora lá. Fez a higiene, olhou a integridade da pele, avaliou isso, tem que ser diário, e avaliar também o estômago também tem que ser diário. Tá tudo ok? Vamos dar continuidade. O que que ocorre? A gente não tem um controle de saída dessas fezes e de saída de urina. Então, por conta disso, é colocado uma bolsa nesse local, que é para estar recebendo e armazenando essas excretas. Pode ser a bolsa, como pode ser a sonda, no caso da cistostomia e urostomia. No caso da bolsa, vou mostrar aqui para vocês, acho que vendo a imagem fica melhor. Temos esses dois tipos de bolsa, a primeira e segunda imagem. No primeiro tipo, a gente tem uma bolsa que é separada da parte adesiva que fica na pele do paciente, tá? A gente vê na primeira imagem aqui, essa parte adesiva que é colada no paciente, ela tem um orifíciozinho no meio. Depois de fazer a higiene, deixou a pele bem seca, não tem lesão, não tem nada, a gente vai cortar o centro dessa placa, tá? A gente chama de placa com hidrocoloide. Corta o centro dessa placa bem rente ao estômago. Lembram daquela boquinha? Pronto, a gente vai no tamanho certo dessa boquinha e corta bem rente. Não pode ser maior, também não pode ser menor. Menor você vai estar lesionando o estômago, porque ele vai colar, vai aderir no estômago, pode se inferir. E maior, você vai deixar essa área da pele exposta ao adesivo e exposta às fezes. Essas fezes ou essa urina vai comprometer essa pele com o passar do tempo, essa pele vai lesionar. Então, você tem que fazer o máximo possível rente. Você vê que ela é tracejada, ela tem vários tamanhozinhos, para você ter uma noção do corte que você vai fazer. Porque cada paciente tem um tamanho de estômago diferente. Então, seu paciente não é igual ao outro paciente. Você tem que observar esse estômago. Então, você corta, a pele está seca, você consegue aderir a parte adesiva na pele do paciente, que é no abdômen. Aderiu, vamos com a bolsa. Essa bolsa é acoplada nessa parte adesiva, você consegue acoplar ela perfeitamente. Para fazer a limpeza, para fazer o esvaziamento, você não precisa tirar a parte que está colada no abdômen. Você pode deslocar apenas a bolsa, esvaziar, fazer a higiene dessa bolsa e colar novamente. Se for uma bolsa que tem uma abertura embaixo, nós temos esses clipes aqui, que é a segunda imagem abaixo. Esses clipes podem ser abertos também, onde você pode esvaziar essa excreta desse paciente. Tem pessoas que pegam um copinho plástico, eu super indico, pegar um copinho plástico, jogar água por dentro dessa bolsa, ela vai lavar o estômago, vai lavar a bolsa, vai diminuir o odor, você fecha novamente com um clamp, tá? No caso dessa segunda imagem, a gente tem uma bolsa que já é acoplada nesse adesivo. Então, se você tirar essa bolsa, automaticamente você tira tudo, você perde o material todo. Então, cada família se adapta a um tipo de bolsa, vê qual é a adaptação melhor para esse paciente, qual fica de melhor manuseio, tanto para o paciente quanto para a equipe de cuidadores, para escolher na hora, tá certo? Então, sempre ter o cuidado de deixar a pele seca, a pele íntegra, realizar a higiene e observar essa pele e observar esse estômago, tá? Ah, Camila, quando é que eu vou trocar essa bolsa? Cada marca de bolsa que o paciente possa escolher tem um padrão. O padrão atual que a gente mais utiliza é o de 7 dias. Mas antes disso, ela pode saturar? Pode, depende da quantidade de fezes. Se você também não realizar o esvaziamento, ela pode pesar, puxar essa bolsa para baixo e ela pode se romper, causando extravasamento. Então, vocês vão ter que trocar também nesse momento. Tem um padrão de 7 dias? Tem, mas pode ter a necessidade de se trocar antes. Se o paciente tiver dor, tiver ardor, o ideal é você tirar e avaliar essa pele como está.
Então, a gente não segue à risca os 7 dias. Pode haver necessidade de se trocar antes, tá? E o momento de esvaziar a bolsa, você sempre observa. Se ela chegar a 2/3 do seu volume, esvazia essa bolsa, porque vai correr o risco dela romper, sim, ou dela cair até do próprio abdômen do paciente e causar, né, uma sujeira, um dano maior, um desconforto para o paciente. Eles ficam um pouco desconfortáveis, principalmente no início, né? Logo quando ele confecciona essa colostomia e essa ileostomia ou a própria urostomia. A parte da diurese, mesma coisa. Corta rentezinho ao estômago para evitar que a urina fique em contato com a pele. Ele é todo de hidrocoloidezinho, ele protege a pele para evitar lesões, certo? Ou pode ser colocado a sonda de Foley, como você vê na última imagem. Tem a sondazinha de Foley, que é conectada diretamente na cistostomia. Essa sonda é acoplada nessa bolsa coletora que está um pouco mais abaixo. Essa sonda, vocês não trocam uma bolsa, a sonda. Vocês podem esvaziar a bolsa, tá certo? Só quem faz a troca dessa sonda é um enfermeiro capacitado, ok? Então, é confeccionado por um médico cirurgião, mas a troca é feita pelo enfermeiro. Então, essa sonda está conectada, a limpeza é a mesma, higieniza no banho, seca após, não passa nenhum creme, ficciona com esparadrapo, micropore um pouco abaixo. Por que você vai fixar? Se você não fixar, ela vai ficar solta, ela vai ficar balançando, ela pode ser repuxada, ela pode ser tracionada. Então, fixa ela direitinho para o paciente ficar até mais tranquilo para poder deambular, para poder sair um pouco do quarto, sair do local e ir para a rua. Ele pode fazer todos a rotina dele tranquilamente, não tem problema, desde que esteja devidamente fixada. Não pode estar fixada acima da altura da bexiga, porque senão pode não drenar diurese, ou também pode ter retorno de diurese, que pode ocasionar infecções urinárias. Então, você fixa um pouquinho ao lado, um pouco mais embaixo, e essa bolsa que está aqui, que drena, deve estar sempre abaixo da bexiga. Ah, o paciente vai fazer um exame, aí vai precisar deitar, não tem onde colocar. Clampa. Ela tem um clampzinho no seu circuito que você vai fechar para não ter esse retorno de diurese. Mas tem que lembrar de abrir novamente, porque se você não abrir, a diurese vai estar toda concentrada na bexiga, pode ocorrer a distensão da bexiga e problemas maiores posteriormente. Então, precisou suspender e colocar um pouco mais alto, porque o paciente vai fazer algum procedimento, é só clampar, mas tem que lembrar de abrir depois. Na hora de esvaziar a bolsa, você vê que abaixo ela tem um outro clamp, que se aberto, a diurese vai sair toda. Então, o paciente anda, ele pode ir no vaso sanitário, esvaziar lá, mas, claro, observando o aspecto da urina sempre, para observar se tem alguma infecção urinária, alguma outra alteração, se tem sangramento ou não. A bolsa, ela é transparente, você consegue visualizar perfeitamente a urina como ela se encontra, tá? Observar se tem odor também na hora de desprezar. Então, você abre esse clamp, a diurese sai toda. Ah, o paciente é acamado, é o cuidador que vai esvaziar. Não tem problema, deixa uma vasilha específica só para isso. A sonda deve estar sempre na lateral da cama, a gente sempre prende ela. Você vê que ela tem uns ganchozinhos azul, essa bolsa, você vai prender ela na lateral da cama. Ah, não tem um gancho azul. Bora botar uma fitinha que dê para amarrar, para que ela fique abaixo da altura da bexiga do paciente. Coloca uma vasilha ou um papagaio, uma paradeira, no local mais abaixo, passa um álcoolzinho nessa abertura que tem um clamp e abre. Essa urina vai ser toda drenada a partir dali. Fecha novamente, porque se você deixar aberto, quando tiver mais urina, vai vazar e vai sujar tudo. Então, fechou novamente, limpa novamente com álcool, pronto, tá feito, não tem problema. Mas lembrando sempre de perceber o aspecto dessa urina, a gente tem que estar verificando isso. Porque o aspecto já indica se o paciente está tendo algum sangramento, se o paciente está tendo alguma alteração, o paciente está com febre. Bora ver essa urina como é que tá. Tá com um leite condensadozinho, vulgarmente falando, a gente chama de piúria. Não, o paciente está com alteração, é bom comunicar a enfermagem, comunicar a equipe médica para estar fazendo exames para investigar se o paciente está com alguma contaminação ou não, tá certo? Então, assim, gente, basicamente, os cuidados com a gastrostomia e com sondas e ostomias é este, tá? Lembrar sempre de verificar a pele, condições do estômago, se a pele está íntegra, se tem alguma secreção, se tem um odor fétido. As fezes têm odor, Camila, como é que eu vou saber a diferença? A gente consegue perceber, é um odor diferenciado de contaminação mesmo, não é um odor de fezes. Então, a gente tem que estar observando isso, porque tem sim alteração intestinal nesse momento. As fezes não estão saindo, tem que estar comunicando a equipe, tá certo? Ah, o paciente quer uma bolsa que troque diariamente. Pode ser trocado diariamente, não tem problema. O cuidado é com a pele na hora da remoção dessa placa, tá? E a higiene deve ser sempre feita, não devemos esquecer disso, ok? Se vocês tiverem dúvida, no finalzinho do curso, vocês podem estar perguntando, podem estar chegando para a gente, tirar todas as dúvidas que a gente está aqui à disposição, tá? Vou agradecer a presença de vocês, cuidadores, vocês são muito importantes.
para trazer a qualidade de vida para esses pacientes. É bom que vocês gostem do que fazem, tem todo o cuidado com esse paciente. Eu botei uma frasezinha para vocês, tá certo? Onde fala que cuidar é uma capacidade inata do ser humano e faz parte de muitos momentos de nossas vidas. Quando a gente não cuida, a gente é cuidado em algum momento, né? A gente sempre vai passar por isso. O profissional cuidador é de fundamental importância para promover a qualidade de vida do paciente. Ele é muito especial para esses pacientes, garanto a vocês. E para a gente também de enfermagem que acompanha esses pacientes, vocês são muito importantes. Se a gente não tiver um cuidador devidamente habilitado, que realmente goste de fazer o que está fazendo, ter aquele cuidado com o paciente, o trabalho da gente não acontece da maneira devida. Então, muito obrigada pela participação e obrigada pelo trabalho de vocês, certo? Vou estar passando agora adiante. Que ótimo, Camila. Olha, gente, na barrinha de ferramentas, vocês veem que tem um quadradinho escrito QIA. Então, se alguém tiver alguma pergunta para a Camila, digita aí, porque a gente vai dar continuidade às apresentações. E aí, em seguida, no finalzinho, a gente tira todas as dúvidas. Então, para não esquecer, né, pode digitar no QIA a sua pergunta. A gente agora vai dar continuidade às falas, né, com a fala da enfermeira Sara Amorim. Sara vai falar um pouquinho para a gente sobre cuidados com pele, né? Então, vamos fechar que Sara vai começar a compartilhar a telinha dela. Pronto, Sarinha? Boa noite, gente. Tudo bom? Tá vindo aí, Tati, direitinho? Pronto. Sim, Sara, a gente está vendo sua tela. Gente, boa noite. Eu me chamo Sara, eu sou enfermeira estomaterapeuta. Eu assumo a parte da comissão de pele da Sexta Vida de Salvador. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre cuidados com a pele. Na verdade, a gente vai frisar mais na prevenção de lesões de feridas na pele, tá certo? Como Camila já falou anteriormente, é importante que vocês deixem guardadinhos essas dúvidas, ou então já vão colocando que no final da apresentação a gente vai tirar essas dúvidas com calma, tá bom? Primeiro, eu quis conceituar mesmo a pele, né, que é o maior órgão do nosso corpo, reveste e protege todo o nosso corpo contra agressões externas. Funciona também como uma grande capa de proteção contra fungos, bactérias, produtos químicos, agentes físicos e mesmo fatores ambientais, como o sol, que quando a gente se expõe de forma inadequada, ele acaba se tornando um grande vilão. Eu botei aqui só uma pincelada mesmo sobre a estrutura anatômica da pele, porque esses termos a gente vai acabar utilizando em algum momento. A nossa pele ela é constituída por camadas de tecidos denominadas de epiderme, que é a camada mais externa, a derme, que é a camada que fica no meio, e a hipoderme, que também a gente chama de tecido subcutâneo. Já a ferida, o conceito da ferida é qualquer lesão que leve a uma quebra da continuidade da pele, né? Qualquer ruptura que comprometa uma das principais barreiras de proteção do nosso organismo. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Eu vou falar hoje bastante sobre os três tipos que mais acometem, os três tipos de lesão que mais acometem os pacientes acamados. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito e sobre como a gente vai fazer a prevenção devida desse tipo de lesão. Vou iniciar por esquintires, que é uma ferida traumática que ocorre principalmente nas extremidades dos idosos, resultante da fricção ou do cisalhamento, né? Ou então da combinação de ambos, que vai levar à separação da epiderme e da derme, ou da epiderme e da derme, as suas estruturas subjacentes. É importante a gente entender como é essa fricção, né? Que é quando a gente tem duas superfícies diferentes, eles acabam realizando o atrito em sentidos opostos. Então, a gente acaba friccionando essa pele, que pode levar à abertura da lesão, ou cisalhamento, que é quando a gente se refere à ação da gravidade mesmo, que vai fazer com que o corpo do paciente ele escorregue no leito. Muitas vezes, quando Camila estava citando mesmo, quando a gente eleva o leito para fazer a oferta da dieta daquele paciente, por sonda ou até mesmo por via oral. Então, a gente deixa o leito muito elevado. Se a gente não elevar também os membros inferiores, esse paciente vai acabar escorregando sobre o leito. Então, vai acabar, se ele tiver uma fragilidade capilar já pré-existente, vai acabar abrindo uma lesãozinha no dorso por conta desse cisalhamento.
É uma lesão, gente, muito superficial. Ela é fácil de tratar, no entanto, se a gente não der a devida importância, se a gente não der o devido tratamento, ela pode se transformar em uma lesão que vai infeccionar. A área dessa lesão pode aumentar a sua extensão e aí vai ser tratada mesmo como uma lesão complexa, que de difícil cicatrização, a gente tem que ficar realmente bem atento a isso. Vou falar um pouquinho sobre como é que a gente pode prevenir esse tipo de lesão. Utilizar sempre sabonete com pH balanceado, aquele pH que tem, aquele sabonete que tem um pH parecido com o da nossa pele, que é levemente ácido, né, que varia entre 4,5 e 5,5. Evitar sabonetes e cremes coloridos e perfumados, que vão ser irritantes para a pele, principalmente aqueles que contêm álcool. Evitar banhos prolongados. Manter a pele sempre hidratada por meio de aplicação de cremes umectantes, que são aqueles cremes que protegem a pele contra a perda mesmo da umidade do nosso corpo, da umidade natural do nosso corpo. Utilizar esse creme 2 vezes ao dia, principalmente nos membros inferiores e superiores, e preferir sempre um creme à base de ureia e de ácido lático, que vai auxiliar na absorção da umidade e na manutenção dessa umidade no nosso corpo. Evitar fricção e cisalhamento, como já falei para vocês, e atentar para não massagear a pele com risco de ruptura. Como é que a gente vai identificar essa pele? Aquele paciente idoso está com equimose importante, está com aquele roxinho no braço, então a gente tem que ficar atento àquela pele, porque o organismo mesmo já está dando sinais que aquela região está bastante frágil. Então é importante que a gente não fique manipulando, massageando, porque vai auxiliar na ruptura da pele daquela região. Atentar para manter as unhas do paciente aparadas e lixadas. Aquele paciente que é bem agitado, aquele paciente que tem períodos de desorientação, ou então de forma involuntária mesmo, no momento do sono, ele vai coçar a barriga, coçar o braço, e ele acaba ferindo a pele por conta da unha grande. Então é importante a gente mantê-las sempre aparadas e lixadas. Promover ações que minimizem o traumatismo e as forças de fricção e cisalhamento. Adotar técnicas corretas de posicionamento, transferência e mudança de decúbito, sempre escolher aquela travessa que a gente coloca no leito do paciente para facilitar a manipulação do paciente no leito, tanto no momento da transferência, do posicionamento, principalmente no momento da mudança de decúbito. Muitas casas que a gente vê, eles colocam aqueles colchins ou então travesseiros ao lado da grade do leito do paciente, porque se por um acaso for um paciente agitado, ele apresentar alguma agitação em algum período, ele não vai se machucar naquele momento de agitação. E evitar o uso de fitas e coberturas adesivas. Às vezes a gente tenta proteger aquela região, viu o roxinho, eu vou colocar uma gaze e vou colocar um esparadrapo em cima. Então, quando a gente vai tirar esse esparadrapo, por conta da fragilidade da pele do paciente, a pele acaba se aderindo àquele esparadrapo e acontece da abertura, da lesão se romper mesmo. Então, quando existir de fato uma necessidade de fazer esse tipo de proteção, é importante que a gente faça essa proteção com atadura e coloque a fita adesiva ou micropore ou transpore em cima da atadura. Evitar que essa fita fique aderida diretamente à pele do paciente. A lesão por pressão, acho que todo mundo que é cuidador, que cuida de paciente acamado, já deve ter cuidado de algum paciente que tem lesão por pressão, né? É uma lesão muito comum de acontecer. No entanto, ela é 100% prevenível. A gente consegue prevenir essa lesão mesmo. É uma lesão, ela pode ser definida como uma lesão causada pela interrupção sanguínea em uma determinada área que se desenvolve devido a uma pressão aumentada por um período prolongado. Quando a pele ela é pressionada entre o osso e uma superfície externa e se mantém essa pressão por um momento prolongado, vai ocorrer uma interrupção do fluxo sanguíneo nessa região e vai prejudicar o tecido e acaba causando a lesão por pressão. Quais são os locais mais susceptíveis para essas lesões aparecerem? Normalmente são as regiões onde existe a proeminência óssea, né? Quando o paciente está em decúbito dorsal, na região cervical, no escapular, no dorso do paciente, no cotovelo, nos trocânteres, na sacra. Então, a gente observa muito a abertura de lesão nessas regiões. Quando o paciente fica muito tempo sentado na cadeira de rodas, a gente observa esse tipo de lesão no isquio, ali na fossa poplítea, né, aqui atrás do joelho, na região do plantar do pé também. E é importante a gente lembrar
que quando o paciente está em decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo, a gente fica atento à fricção que acontece entre os joelhos do paciente. Então, a gente tem que colocar um travesseiro bem fininho, de forma confortável, entre esses joelhos, ou então entre o ossinho do pé, que a gente chama de maléolo interno, né? Aquele ossinho do pé, quando ele fica um juntinho com o outro, também vai acontecer a fricção e vai acontecer de abrir essa lesão por pressão. Então, é importante a gente proteger principalmente essas duas regiões. Como é que a gente vai prevenir esse tipo de lesão? É importante o acompanhamento e a intervenção da nutricionista quando houver necessidade. Aquele paciente que é desnutrido, muitas vezes na avaliação dela, eles prescrevem uma dieta hiperproteica, hipercalórica, que vai auxiliar no ganho de massa desse paciente, ou então o paciente obeso também, ela faz uma dieta especial para eles. Evitar a fricção e cisalhamento, o uso da travessa é muito importante, como eu já falei para vocês. Uma inspeção meticulosa diária da pele. Gente, é muito importante que a gente observe na hora do banho no leito, a gente observe mesmo a pele do paciente por um todo, né? Que a gente vai detectar precocemente a hiperemia. A gente sabe que a hiperemia já é hoje classificada como estágio 1 da lesão. Então, quando aquele paciente apresenta hiperemia fixa, que é aquela hiperemia que a gente tira a pressão e observa que aquela região ainda está vermelhinha, então, a gente já pode ter um cuidado redobrado mesmo, entrar em contato com a enfermeira, explicar e ver quais ações imediatas que a gente pode estar intervindo mesmo naquela situação para evitar a abertura da lesão, certo? E manter a pele também sempre hidratada. A gente precisa fazer descompressão dos calcâneos, né? Que é deixar o calcâneo sempre elevado. Colocar um colchinho, um travesseiro, ou então um lençol enroladinho embaixo da panturrilha do paciente, fazendo com que esse calcâneo não fique em contato prolongado com a superfície rígida. Às vezes a gente coloca o colchinho, mas quando a gente vai observar, o calcâneo está todo em cima do travesseiro. Então, quando a gente colocar esse colchinho, colocar de forma confortável para o paciente, no entanto, a gente observar mesmo, passar a mão embaixo do calcâneo e observar se tem algum ponto daquela região calcanhar que está em contato com o colchão. Mudança de decúbito conforme a indicação. Hoje, em cada visita de enfermeiro, da enfermagem, o enfermeiro vai aplicar uma escalinha chamada escala de Braden. Essa escala vai indicar o risco do paciente em abrir lesão por pressão. Então, após a aplicação dessa escala, ela vai orientar a frequência que a mudança de decúbito deve ser feita, podendo variar de 2 em 2 horas, de 4 em 4, de 6 em 6, a depender mesmo do quantitativo desse Braden. Usar a superfície de apoio, que é o colchão piramidal, ou o colchão pneumático. Atentar, gente, porque às vezes a gente fica despreocupado. Ele tá com o colchão piramidal, ou então o colchão pneumático, a gente não precisa mais fazer nenhum tipo de ação para evitar esse tipo de lesão. Então, é só uma coisinha a mais o uso desses colchões. E também ficar observando sempre o estado desse colchão, principalmente os colchões piramidais, né? Que é o colchão que a gente chama de colchão caixa de ovo. Por conta do tempo mesmo do uso, muitas vezes esse colchão ele vai ficar completamente plano naquelas regiões que o paciente é mais pesado, na região sacral, na região do quadril, na região torácica. Então, ele fica completamente plano e ele acaba perdendo toda a sua efetividade. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre lesões por umidade, né, que é a dermatite associada à incontinência, que é uma dermatose inflamatória que atinge o períneo, região glútea, a parte inferior do abdômen, coxas, causado pelo contato da pele com fezes em um meio úmido, quente e fechado. Geralmente ocorre quando aquele paciente usa fralda, né? Fralda por muito tempo. Vai caracterizar-se pelo aparecimento de erupções avermelhadas na pele em contato com efluentes úmidos. Todo mundo que já foi mãe já passou por isso, né? O bebezinho fica ali com aquela regiãozinha vermelha. Então, a gente precisa muito se atentar a isso, porque é um sinal que aquela pele precisa mesmo de uma atenção maior. Como é que a gente vai fazer para realizar a prevenção dessa dermatite? Otimizar a troca da fralda, né? Trocar a fralda de forma mais frequente. Escolher a fralda com alta capacidade de absorção,
controlar as infecções, realizar a higiene diária com água morna e sabonete líquido, manter a pele sempre seca e inspecionar diariamente a pele do paciente. Então, dessa forma, a gente consegue identificar e já agir de forma preventiva para essa pele não evoluir para uma ruptura, para uma abertura mesmo de pele. Quando acontece aquele vermelhinho já discreto, a gente já pode entrar com cremes ou spray barreira, né? Que ele vai ter a finalidade de evitar a umidade excessiva das áreas das fraldas, minimizar perdas transepidérmicas de água e diminuir a permeabilidade da pele, porque ele vai diminuir o contato das fezes com a pele, pois ele vai ficar completamente aderido à epiderme, certo? Prontinho, falei rapidinho. As dúvidas que vocês tiverem, pode falar que no final a gente vai responder tudo. E só um resuminho bem rápido, gente. Se vocês perceberam, todos esses tipos de lesões que a gente falou, elas são preveníveis. Então, se a gente tiver mesmo uma atenção dobrada, é um ato bem simbólico mesmo, é um ato muito importante que é inspeção da pele cuidadosamente, diariamente. Então, se a gente fizer isso de forma bem efetiva, de forma bem atenciosa, a gente vai conseguir evitar o aparecimento dessas lesões e o agravamento dessas lesões. Então, essa pele, ela vai nos dar sinais que elas estão fragilizadas, que elas precisam de atenção. Então, muitas vezes, enfermeira, semana passada eu olhei, esse paciente tem uma posição viciosa, aí semana passada eu consegui ver no trocante, estava vermelhinho. Aí, quando a gente vai ver, já está uma lesão estágio 3, estágio 4, uma lesão infeccionada cavitária. Então, qualquer tipo de sinal parecido com esse, a gente precisa entrar em contato com a equipe de enfermagem para ter uma ação mais breve possível para a gente agir de forma preventiva, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Vou devolver a palavra para a Tati. Obrigada, Sarinha. Pronto, olha, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a Sara, né, nesse campinho que tem embaixo, chamado QIA, digita a pergunta que no final a gente tenta responder de todo mundo, tá certo? Agora a gente vai ouvir a fala de Lorena. Lorena Leite é fisioterapeuta, é a coordenadora da equipe de fisioterapia da unidade de Itabuna. E Lorena vai falar um pouco para a gente sobre prevenção de quedas, né? Cuidados com quedas. Então, Sarinha, você interrompe seu compartilhamento, por favor, para a Lore poder iniciar o dela. Pronto, Lore, já está aparecendo, só falta você ativar seu microfone. Pronto. Boa noite para todos. Como o Tati já me apresentou, eu sou Lorena, coordenadora de fisioterapia aqui da UER Itabuna. E vou falar um pouco com vocês sobre prevenção de quedas, né? Então, meu objetivo aqui com esse webinar é que, pelo menos ao final aqui dessa apresentação, se a gente conseguir cada um conseguir sair com o seu plano de ação para tentar no seu domicílio, no seu ambiente de trabalho, prevenir as quedas com seus entes queridos ou com seus entes cuidados. Então, para mim, esse objetivo já vai ser alcançado. Hoje, o número de idosos vem aumentando exponencialmente, né? Não só no Brasil, como no mundo. No Brasil, inclusive, a expectativa era que agora, em 2020, pela primeira vez, o número de idosos superasse o número de crianças com até 5 anos de idade. E há, inclusive, também uma perspectiva de que daqui a 3 décadas, o número de idosos que precisam de algum tipo de cuidado, ele triplique. Hoje, nós temos, em média, 8 milhões de idosos que precisam de algum tipo de cuidado especial. Então, a perspectiva é que daqui a 3 décadas, esse número se aproxima em torno de 27 a 30 milhões. Então, muitos idosos, então, pelo menos a gente tem que trazer o máximo de qualidade de vida para eles. Estima-se que cerca de 30% de pessoas com até 65 ou mais de 65 anos, eles vão cair pelo menos uma vez no ano, tá?
esse número vai aumentar para 50% se o meu idoso ele tiver 80 anos. Então, ele vai aumentar o risco dele de queda em 50%. E o pior, se ele cair a primeira vez, ele vai aumentar o risco dele em 2 a 3 vezes para cair novamente no período de 1 ano. Então, esse risco é maior em mulheres, né? Talvez pelas questões, por estarem mais propensas à osteoporose, por estarem envolvidas com as questões domésticas, que também predispõe mais ao risco. E, por isso, a necessidade de levantar o risco. Há muitos riscos que são preveníveis e a gente não tem o hábito de trabalhar o preventivo, né? Às vezes a gente vem, nós então, enquanto fisioterapeutas, vamos trabalhar muito a reabilitação, mas muito pode ser prevenido no domicílio, tá? Prevenir não só melhorar a qualidade de vida desses idosos, mas também reduzir o custo do sistema de saúde, né? Porque é muito oneroso, não só para o paciente, mas como para a família, que acaba tendo que contratar cuidadores, contratar profissionais de saúde, como o próprio sistema de saúde. Então, como é que eu poderia definir queda? Queda pela Sociedade Brasileira de Gerontologia seria o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade. Eu até gosto bastante aqui dessa outra definição e trouxe a figurinha ilustrativa para mostrar. A queda ocorre quando há uma demanda da tarefa e ou do ambiente que excedem as capacidades fisiológicas individuais. Então, nessa figurinha mesmo aí, eu tenho uma tarefa complexa, num ambiente nada favorável, armários lá em cima, e com uma pessoa com capacidade fisiológica limitada para realizar tal atividade, né? Então, acaba que consegue resumir o que eu preciso passar para vocês. E por que as quedas ocorrem, né? O idoso, as pessoas idosas, com o próprio avançar da idade, elas já tendem a ter uma redução da sua acuidade visual, da sua acuidade auditiva, o próprio sedentarismo, né? A condição dele sentir-se menos apto, menos capaz, de ter força muscular reduzida, ele acaba se restringindo mais no domicílio, e tudo isso cria um círculo vicioso, né? Enquanto ele mais sedentariza, acaba que desenvolve alguns distúrbios músculos esqueléticos, como fraqueza muscular, pelas próprias degenerações que a idade vem para trazer para a gente. Tem também as questões na postura, né? O centro de gravidade da gente, ele tende a mudar, então a pessoa idosa, ele tende a se lançar para frente para poder conseguir esse centro de equilíbrio. Há também alterações normais com o avançar da idade no equilíbrio, propriocepção e locomoção. O idoso tende a ter uma marcha com amplitude de passo com menor qualidade, ele consegue elevar menos o seu pé para dar uma marcha com melhor qualidade, ele tem uma redução menor, então tudo isso pode predispor a quedas. Tem alguns fatores intrínsecos, né, do ser humano, que é complicado para a gente controlar, como as doenças cardíacas, pulmonares, que acabam trazendo a condição assim, do paciente ou do idoso, ele ter dificuldade em realizar suas atividades em relação à resistência, as próprias doenças neurológicas que trazem o comprometimento com marcha, com equilíbrio, as doenças geniturinárias, como as urgências de micção, né? Muitos deles têm essas urgências de micção, quer fazer xixi, sai correndo para o banheiro e aí acaba que tropeça, pode tropeçar, pode vir a cair. É um fator importante de queda hoje. A osteoporose, então a condição do osso não é mais a mesma. Tem a questão do cálcio, ele é mais deteriorado do que fabricado. E normalmente esses pacientes, quando eles caem, eles tendem a ter fratura com maior frequência. A própria osteoartrite, por causa de condições com a dor, com limitações, labirintite, doenças hemodinâmicas, né? Muitos deles têm a condição de hipotensão postural, então às vezes estão sentados durante muito tempo ou deitados durante muito tempo, e aí ao levantar eles ficam tontos e aí podem acabar caindo, tá?
E como consequência das quedas, nós temos vários fatores, né? Como a própria dor, né? O sintoma mais comum é a dor. Fraturas. As fraturas mais comuns nos idosos são as fraturas de quadril, as fraturas de fêmur e as fraturas de cotovelo, pela questão da proteção, né? Proteger o rosto, aí coloca o braço, e as fraturas de cotovelo e de punho, eles também acometem mais as mulheres. Tem as próprias sequelas motoras, que trazem como a questão do equilíbrio, que eu já trouxe aqui, a questão da limitação de marcha, e tudo isso vem causar uma perda da confiança. O idoso, quando cai a primeira vez, ele vai ter medo de deambular novamente, ele vai ter medo de cair novamente. Tem um estudo que foi lançado na Espanha, eles trouxeram o seguinte: a pessoa, o idoso que cai pela primeira vez, o medo dele é compatível com alguém que foi assaltado e tem medo de ser assaltado a segunda vez. E aí cria um ciclo vicioso, porque ele tende a ficar mais restrito, tende a ficar mais dependente, né? Normalmente os familiares, eles acabam contratando, né, os cuidadores para poder auxiliar nas atividades, auxiliar na marcha, e aí pode cair essa sensação aí de perda de autoconfiança. E duas consequências bastante sérias são o próprio internamento, né, que pode predispor o paciente idoso a condições de adquirir uma infecção, a pneumonia e a própria morte, que hoje é a 6ª causa de morte no idoso. Então, eles caem muito e tem muito idoso morrendo. Então, nas intervenções, o que é que a gente pode fazer para intervir? O que é que está no nosso alcance, que a gente pode começar a observar, criar plano de ação na casa? O que é que a gente pode observar? No banheiro, por exemplo, nada de utilizar tapete de tecido ou retalho, né? Eles são vilões para queda. Então, dá preferência aos tapetes emborrachados e antiderrapantes. Vocês podem observar também aí o uso de barras, não pode faltar no domicílio que tem o idoso, né? As barras devem estar próximas a torneiras, devem estar próximas no box, devem estar no box. E também ao lado dos vasos sanitários, tá? Os assentos devem ser elevados, então tem que ter todo esse cuidado com a avançada idade no domicílio para evitar essas quedas. Né? Utilizar vasos muito baixos e sem apoio pode predispor, porque ele vai tender a jogar centro de gravidade para frente, vai fazer uma força maior para poder conseguir levantar do vaso e pode cair. Então, o ideal é que aumente a altura do vaso e instale essa barra de forma paralela. Caso ele tenha alguma dificuldade também para enxergar, é importante que haja o contraste de cores, né? Entre piso, entre cortina. Então, evitar aí essa monocromia para poder evitar também as quedas. E a questão da iluminação, não só no banheiro, mas em toda a casa, a iluminação deve ser primordial. Dá preferência ao uso de lâmpadas fluorescentes, cortinas claras. No quarto, o que é que a gente pode intervir, olhar no quarto, se está tudo direitinho, se está tudo conforme, né? O uso de colchões mais firmes e uso também de camas, não utilizar camas baixas nem colchões moles, porque isso pode predispor também, ele vai tender a fazer mais esforço para poder levantar. Então, utilizar calços na cama ou então camas com elevação, né? Dá preferência a essas camas com elevação. Nada de utilizar esses calçados abertos, né? Dá preferência tanto a roupas leves quanto calçados fechados e com solado antiderrapante. Evitar encerar, né, o piso com produto escorregadio e nunca, em hipótese nenhuma, andar de meias, tá? Olha a questão do abajur aqui do lado da cama, e vou aqui trazer no próximo imagem. Nunca levantar no escuro, jamais. Providenciar, se possível, até interruptores ao lado da cama, né? Porque às vezes ele quer ir no banheiro rapidinho e esqueceu algum objeto no chão. Então, antes de levantar, orientar a estar acendendo
melhorando a iluminação do quarto, tá? Na sala, dá preferências aos sofás mais altos e de preferência com braços nas poltronas, tá? A questão de ser mais altas poltronas justamente para poder facilitar a transferência de sentado para em pé. Cozinha também é um grande vilão de quedas, então olha a instalação dos armários, ter cuidado com a instalação dos armários, garantir que eles fiquem instalados de forma mais baixa e de fácil alcance, se possível utilizar aquelas caixas organizadoras, deixar mais baixo com os utensílios que os idosos eles usam com maior frequência, então ter esse cuidado para que ele não precise subir em algo para pegar alguma coisa que está lá em cima. Tá? Em relação a escadas, cuidado também com a iluminação na escada, nunca deixar objetos no degrau, isso serve para a casa inteira, tá? Não deixar objetos espalhados, ter cuidado com animais de estimação pela casa, gato que fica entrelaçando nas pernas, providenciar o uso de corrimão nas escadas e, de preferência, interruptores embaixo e em cima, porque se ele estiver subindo, se estiver descendo, ele consegue melhorar a iluminação do ambiente. Se for possível, instalar fitas antiderrapantes nos degraus, tá? Também é importante que não se deixe fios soltos, né? Providenciar que eles fiquem presos com caneletas, mas nada de fios soltos. Hoje, inclusive, esse assunto é tão abordado que existe uma equipe de telemonitoramento em Minas Gerais que criou esse aplicativo. É um aplicativo gratuito, chamado Não Deixe a Vovó Cair. É simples, mas ele é bem bacana, porque ele simula vários ambientes de domicílio e ele traz sugestões de como você pode agir para evitar queda, né? Se você pode instalar barras no banheiro, em que local você instalaria. Inclusive, ele acaba dando dicas quando ele traz assim, onde você instalaria corrimões. Ele traz dica de altura ideal para você instalar corrimões. Então, você acha esse aplicativo fácil e você brincando acaba que consegue melhorar bastante a qualidade de vida do idoso que você cuida. Há outras intervenções aqui que eu quero trazer. A gente não pode esquecer do cuidado de realizar os exames oftalmológicos e manter as consultas em dias, pelo menos uma vez no ano, né? Manter a dieta saudável, com ingesta adequada de cálcio e vitamina D, para também garantir uma vitamina D adequada, manter os banhos de sol, tomar um banho de sol todo dia um pouquinho, lembrar de orientar na casa sobre as mudanças necessárias, se for preciso, até enviar um fisioterapeuta, um outro profissional para auxiliar nas mudanças para ser feita no domicílio, tá? Inclusive, nós fisioterapeutas, nós realizamos alguns testes com esses pacientes para saber se eles têm maior risco de maior propensão de queda ou não, tá? Também deve ser, não menos importante, abordar barreiras como o medo de cair e a baixa autoestima. Se necessário for, é importante também inserir um profissional para trabalhar esse medo de cair, porque não pode cair nesse ciclo vicioso. Às vezes, nem é tanto também do paciente, às vezes da própria família, né? O idoso cai a primeira vez, aí pela questão de proteção, ele quer manter o idoso mais quietinho, mais sentadinho, só que quanto menos ele mobiliza, mais risco ele vai ter de cair quando se levantar. Então, o adequado é que ele realize exercícios ou adquira um programa de prevenção de quedas, realizando exercícios de forma individualizada e com segurança. Então, assim, existem vários programas de prevenção de queda, mas eu optei aqui apresentar rapidamente, bem rapidamente, por conta do horário, do nosso tempo, tá? O programa domiciliar de exercício de Otávio, tá? Como eu vou passar rápido, é um programa que está disponível na internet. Se vocês clicarem Programa Domiciliar de Exercícios de Otávio, vocês vão encontrar. Ele traz uma série de exercícios. Foi um programa que foi criado na Nova Zelândia. Eles fizeram um teste com 1.466 idosos que saíram do centro de treinamento. Eles foram orientados a realizar 16 exercícios em casa. Exercícios esses que teriam em média 30 minutos, realizar 3 vezes durante o dia, durante 12 semanas.
E o que eles observaram que após essas 12 semanas, o índice de queda reduziu bastante, tá? Então, são exercícios seguros, simples, eficazes, então, baixo custo, então vale a pena trazer para a realidade do idoso do dia a dia que tem condições de realizar esses exercícios, tá? Então, ele inicia com os exercícios de aquecimento, são 6 exercícios, que ele vai realizando numa frequência de 5 frequências, tá? 5 movimentos, seja de uma marcha estacionária de 1 a 2 minutos, movimento da cabeça, de rotação, 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro. Ele vai realizar essa série por inteiro, a série do aquecimento, e posteriormente ele vai partir para o exercício de força, tá? Nessa série ele vai começar a ganhar força, vai fazer uso de caneleira que ele achar adequado, que ele não fadigar e consiga finalizar a série com eficácia, tá? Então ele vai trabalhar alguns exercícios, como está mostrando a figura. Posteriormente ele vai retirar o peso e finalizar a série dos 5 exercícios de força sem os pesos, tá? Então, terminei meu aquecimento, terminei os exercícios de força, vou partir para os exercícios de equilíbrio, tá? São vários exercícios de equilíbrio, são 12. Se o meu idoso, ele consegue fazer com apoio, ele vai fazer com apoio. Se consegue fazer sem apoio, ele vai fazer todos sem apoio, tá? Pode observar que eles priorizam bastante esses exercícios de equilíbrio, porque realmente, de fato, tem que estar bem trabalhado. É um grande vilão para a queda. Eu vou passar aqui rapidamente. Então, tem exercícios de sentar para em pé, com auxílio, sem auxílio. Os exercícios, eles são estáticos ou dinâmicos. Caminhar e girar em 8, subir e descer escada. Então, é um programa bem bacana que vale a pena conhecer, tá? Então, fiz meus exercícios de aquecimento, fiz meus exercícios de força, de equilíbrio, vou finalizar com o alongamento, tá? Então, meu idoso realizou tudo direitinho, ele sentou, faz o alongamento da panturrilha, faz o alongamento da parte posterior da coxa, e o programa de Otago, ele sugere que pelo menos seja realizada 2 caminhadas durante a semana. O tempo que ele sugere é o tempo de 30 minutos, tá? Mas você pode começar caminhando com 5, 10 minutos e ir avançando gradualmente. O benefício ele vai ganhando com o tempo. Então, por menos que ele faça, ele vai com certeza adquirir já benefícios. E tem outras orientações que eu queria trazer, porque eu trouxe aqui algumas orientações de pacientes que são mais ativos, né? E às vezes meu paciente não consegue realizar as atividades, então ele é um paciente que ainda deambula com muleta ou deambula com andador. Então, o que eu quero trazer é o seguinte: se o meu paciente ele deambula com a muleta, eu recebo muito paciente que ele recebe, ele não sabe, Lorena, eu vou segurar a muleta com que mão? Como é que eu vou andar? Então, você, enquanto cuidador, você pode auxiliar nessas orientações, né? A muleta ela deve ficar do lado dominante, não do lado acometido, né? Deve ficar do lado dominante. E o cuidador também se posiciona lateral ao idoso, nesse lado dominante, que é o lado que ele vai tender a cair. Então, a ordem é muleta, perna dominante e depois a perna acometida. Então, vocês já sabem a sequência de uma marcha mais segura, acompanhada pelo cuidador. Se meu paciente ele deambula com auxílio da bengala, né? Se ele deambula com auxílio do andador, você vai se posicionar de forma perpendicular ao idoso, tá? Então, você pode auxiliar ele fazendo elevação também, caso ele tenha dificuldade, do andador, e a outra mão pode ficar na região posterior das costas para poder dar um maior apoio. E se o meu paciente é um paciente que ele ainda está acamado, mas ele está começando a ganhar um controle de tronco e ele tem uma indicação de ser transferido para a cadeira de rodas, ou ser transferido para a cadeira de banho, ou até para sentar um pouquinho na poltrona, né? Então, como é que a gente vai fazer essa transferência do paciente, né? É interessante que os dois eles estejam fazendo uso de sapatos adequados, antiderrapante, né? Então, o cuidador ele vai prender com seus joelhos
Ele vai prender os joelhos do paciente para deixar eles bem estabilizados, tá? As mãos do paciente podem estar no tórax cruzada ou podem estar no pescoço do cuidador. E as mãos do cuidador vão passar por baixo da axila para poder apoiar as costas, tá? É importante que esse movimento seja um movimento dado pelo corpo do cuidador, para poder levantar o paciente. Então, assim que ele estabilizar, ele vai fazer o pivô e vai colocar o paciente na poltrona. Posteriormente, ele vai realizar esse ajuste na poltrona, tá? É interessante que, se for um paciente mais pesado, ou se for um paciente que ele tem uma condição assim, com maior dificuldade de sair, que esse movimento seja realizado com auxílio de 2 cuidadores. É importante que ele mantenha uma base mais alargada para garantir estabilidade, tá? Pois é, então o que eu queria trazer para vocês é isso. Tá? A gente tem que buscar melhorar a qualidade dos nossos pacientes, evitar essas quedas, para poder melhorar essa condição de vida deles. E quero deixar uma mensagem aqui final, né? Se o tempo envelhece seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. É uma frase de Augusto Cury, que eu gosto muito, e estarei aqui à disposição para precisar. Ai, joia, Lore, aprendi muito, viu, ouvindo você. Pronto, gente, olha, a gente já tem algumas perguntas aqui, inclusive perguntas sobre conteúdo, compartilhamento de conteúdo. A gente vai continuar, no final a gente responde, fiquem para vocês ouvirem que a gente tem novidades sobre o nosso canal no YouTube. A gente vai falar sobre livrinhos, e-books que a gente vai lançar para vocês. Agora, para dar continuidade, Lore, vou só te pedir para você interromper seu compartilhamento, para eu conseguir compartilhar a minha tela. Então, assim, para a gente finalizar, eu vou falar para vocês um pouco agora sobre cuidados respiratórios, né? Então, deixa eu conseguir compartilhar a tela aqui. Peraí. Peraí que eu não tô, tá grande. Pronto, acho que eu consegui compartilhar. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não tô vendo a minha barra de ferramentas, mas vocês me ouvem bem? Uma das meninas abre o áudio só para me dar um ok. Sarinha, me ouve? Tá dando para ouvir, Tati, tá tranquilo. E vocês me veem no vídeo direitinho? Pronto. Então, assim, como a gente queria falar para vocês um pouco, tanto sobre cuidados que a gente tem com pacientes acamados, com pacientes que não são acamados, a gente tentou mesclar um pouco esses conteúdos. E aí, a mim ficou, né, nessa divisão de conteúdos, falar um pouco para vocês sobre cuidados respiratórios. E aí, como a gente vai falar para cuidadores, somos todos cuidadores, a gente vai focar na fala de cuidados e medidas não farmacológicas, principalmente para alívio de um sintoma respiratório super importante, que é a dispneia. Então, quando a gente vai falar de dispneia, eu vou começar falando para vocês sobre o que é a dispneia, né? Então, vou começar justamente pelo conceito, tá certo? Então, vamos lá. Então, assim, o termo dispneia, esse termo, ele é usado para a gente caracterizar uma experiência subjetiva de desconforto respiratório, que consiste em sensações qualitativamente distintas que variam de intensidade. O conceito já diz muito, porque a dispneia ela é subjetiva. E assim como a dispneia, né, a gente vê isso também muito quando o paciente está com dor. Fala assim, você está com falta de ar? Ele tô, mas você nem parece que está, né? Então, a gente não pode desqualificar esse sintoma, porque ele pode não apresentar características físicas no paciente. Então, se ele diz que ele está com falta de ar, a gente precisa entender e qualificar e dar vazão a essa queixa. Olha,
a gente precisa prestar atenção, porque é uma experiência subjetiva, é que nem dor, que a gente diz, cada um tem a sua, com a falta de ar é a mesma coisa, com desconforto respiratório é exatamente a mesma coisa. Então, para a gente entender um pouco, vamos falar um pouco assim sobre o que é que causa a falta de ar. Então, a falta de ar, ela pode ser causada por condições físicas, né, alterações fisiológicas, mas ela também tem relações com o ambiente em que o paciente está, com condições emocionais, psicológicas do paciente, e isso tudo é igualmente importante, porque a gente fala assim às vezes, né, mas não parece que tem nada do ponto de vista físico, como se não tivesse nada do ponto de vista físico, o paciente não estivesse com dispneia. Só vale ter dispneia se tiver algum problema físico? Não necessariamente. Então, a gente dá o mesmo peso às queixas que têm um fundo, uma origem física, clínica, aquelas que têm uma origem psíquica e emocional, porque elas são tão importantes quanto, né? Agora, a gente sabe que do ponto de vista fisiológico, as doenças cardiológicas, as doenças pneumológicas, elas têm mais relação com a produção desse sintoma desconfortável. Então, muita atenção àqueles cuidadores que cuidam de pacientes que têm diagnóstico de doenças cardíacas e que têm diagnóstico de doenças pulmonares, assim como aqueles que vocês sabem que têm questões psíquicas importantes, transtornos de ansiedade importantes, porque a gente sabe que esse perfil de pacientes é mais susceptível a desconforto respiratório. Assim como aqueles pacientes que estão descondicionados do ponto de vista cardiorrespiratório. Esses também podem apresentar muito desconforto respiratório. Então, a causa está muito relacionada a questões físicas, né, como a gente disse, principalmente doenças cardíacas e doenças pulmonares, e também a outras questões, como o sedentarismo e questões psíquicas, principalmente como a ansiedade. Quando é que a gente acha que o paciente está com desconforto respiratório, né? O que é que caracteriza a dispneia? Então, a gente normalmente fica muito atento à frequência respiratória, né? A quantidade de vezes que a gente respira em um minuto. Então, a gente conta, vai olhando para o tórax do paciente, observando o que a gente chama de incursões por minuto. A gente sabe que, normalmente, o valor considerado como normal varia entre 16 e 20 incursões por minuto. Quando o paciente faz mais do que 24 incursões por minuto, a gente já tem algum desconforto aí, né? Então, frequência respiratória acima de 24 já liga pra gente aquele sinalzinho amarelo. E além disso, tem outros sintomas associados. Tem pacientes que quando ele tem desconforto respiratório, eles ficam com aquela fala entrecortada, né? Aqueles que são capazes de verbalizar, eles têm aquela fala entrecortada. Outros pacientes, eles elevam essa musculatura da região da cintura escapular aqui, ó, ela fica praticamente colada na orelha, porque esses músculos da região do ombro, eles ajudam a gente a respirar. Então, quando o principal músculo da respiração não está funcionando, que é o músculo que a gente chama de diafragma, que está lá embaixo na nossa barriga, a gente começa a usar os músculos que auxiliam. E um dos principais auxiliares são justamente esses músculos que estão nessa região do ombro, que a gente chama de cintura escapular. Então, o paciente assume essa postura assim, de ombros mais elevados, ele abre as asas do nariz para respirar. Então, são sinais de que tem um desconforto respiratório intenso ali. E um aspecto importantíssimo para quem cuida de pacientes, que pode, né, ajudar muito, é que o cuidador, normalmente, ele traz muitas informações importantes. Então, aquele cuidador atento, aquele cuidador que presta atenção ao seu paciente, ele é uma fonte muito importante de informações e que ajudam toda a equipe de saúde a cuidar melhor daquele paciente. Então, quando a gente percebe que o paciente tem dispneia, é muito importante a gente perceber a intensidade desse sintoma, a frequência e a duração. Então, você percebe que ele tem mais dispneia, desconforto, mais de manhã ou mais de tarde? É depois que ele faz algum movimento ou é antes de algum movimento? Então, quais são os fatores que desencadeiam? E quais são os fatores que minimizam? Quando ele está com um pouco de falta de ar, eu já sei que eu coloco ele mais sentadinho, coloco ele mais com o tórax mais elevado, ele melhora. Então, a gente sabe, pelo discurso do cuidador, que muitos fatores podem exacerbar ou que muitos fatores podem minimizar o desconforto. Por isso que é muito importante prestar atenção. Agora, do ponto de vista prático, a gente tem inúmeras escalas que avaliam dispneia. A mais simples que a gente usa no dia a dia, para aqueles pacientes que conseguem verbalizar, é perguntar para o paciente, né, que tem um nível de cognição que possa verbalizar, é perguntar assim, você está com desconforto respiratório?
dê uma nota de 0 a 10, sendo que 0 é desconforto nenhum e 10 é um desconforto máximo. Então, essa escala numérica da dispneia, ela é um indicador importante da gravidade desse sintoma, né, do desconforto respiratório. Então, a gente sabe que quando o paciente fala, eu dou uma nota 3 para essa minha falta de ar, para esse meu desconforto, a gente considera esse desconforto leve. De 4 a 6, a gente já considera esse desconforto moderado. E entre 7 e 10, esse é um desconforto intenso. Então, é muito importante, né, se você tem um paciente que pode verbalizar, que tem um nível de consciência que permita isso, você fazer esse monitoramento. O que é que causa a dispneia? O que é que piora a dispneia dele? Como é que ele quantifica a dispneia dele? Então, essas são informações importantíssimas que vão dar subsídio, que vão ajudar a equipe de saúde a tratar melhor desse desconforto, tá certo? Agora, a gente precisa ficar muito atento aos sinais da dispneia grave. Então, quando a gente fala, o paciente fala que tem uma dispneia, que tem uma nota de 7 a 10, e tem sinais associados importantes, como esse esforço que a gente falou dos músculos respiratórios, essa fala entrecortada, às vezes tem associado um suor frio, uma palidez, ou então uma cianose, né, que é o arroxeamento dessa região de extremidade, de ponta de dedos e de lábios. Esse é um sinal significativo de que essa dispneia é uma dispneia grave e que precisa de um tratamento, né, de forma mais emergencial, tá certo? Então, e é muito importante a gente ficar atento aos pacientes que são incapazes de se expressar verbalmente porque não tem um nível de consciência que permita essa expressão verbal. Então, por exemplo, às vezes quando o paciente está com dor, com desconforto por dor, ele aumenta a frequência respiratória, né? Então, a gente precisa ficar mais atento ainda a esses sinais, né? Esse abatimento de asa de nariz, esse aumento da tensão nessa musculatura de cintura escapular, né, esses sinais que a gente falou de gravidade, que é o arroxeamento das pontas de dedo e lábio. Então, esses são sinais importantes de que a gente precisa ficar mais atento. Agora, como é que trata a dispneia, né? A gente falou, a dispneia é um sintoma importante que pode ser muito grave. Então, não dá para brincar. Então, quando a gente fala de paciente com dispneia intensa, a gente sempre fala que precisa de uma avaliação médica criteriosa, né? Tem questões que a gente pode conduzir sozinhos, enquanto cuidadores, né? Enquanto equipe multi, e tem sintomas que eles são importantes de serem avaliados. Um desses sintomas é a falta de ar, né? A falta de ar pode ser um indício de doenças muito graves. Então, quando a gente fala de um paciente que tem uma dispneia intensa, com todos aqueles sintomas de gravidade, ele precisa passar por uma avaliação médica. E o tratamento, ele depende muito do que está causando, por isso que essa avaliação é importante, e da intensidade. O médico, ele pode prescrever o que a gente chama de medidas farmacológicas, né, que é o uso de drogas, né, por exemplo, o paciente que é pneumopata, que tem uma doença no pulmão, tem uma asma, por exemplo, o uso de broncodilatador, a nebulização, alivia o sintoma muito, então ele pode prescrever um fármaco, por isso que a gente chama de medida farmacológica. E, assim, o oxigênio também é uma droga, né? Então, ele pode prescrever o uso do oxigênio para aquele paciente, mas existem também o que a gente chama de medidas não farmacológicas. E essas medidas não farmacológicas estão muito relacionadas ao que a gente trouxe para discutir com vocês hoje, né? O profissional de referência, né, na otimização e utilização dessas medidas não farmacológicas é o fisioterapeuta. Então, existem exercícios que são específicos e que dependem muito do que causa dispneia em cada paciente, né? Então, é importante conversar com o fisioterapeuta, no caso, que atende o paciente, para ele dar orientações específicas. Mas existem orientações que todos nós que cuidamos de paciente podemos. Se a gente tiver esse conhecimento, a gente já pode aliviar muito os sintomas do paciente. Então, o que a gente está trazendo hoje aqui para vocês, compartilhando com vocês, é justamente o que é que a gente tem de medida não farmacológica, que enquanto cuidadora, posso usar para minimizar essa sensação de desconforto, de falta de ar, de desconforto respiratório que o paciente apresenta em casa, né? Ou em qualquer lugar. Então, vamos lá, que a gente levantou algumas questões que a gente acha importante discutir com vocês. Primeiro passo é mantenha calma e transmita segurança. Falta de ar, desconforto respiratório é um sintoma que angustia o paciente, mas angustia na mesma proporção quem cuida do paciente. A gente vê que até a própria equipe de saúde, né, físio, médico,
enfermeira, a gente fica muito angustiado quando tem alguém com falta de ar, porque a gente sabe que é um sintoma muito desconfortável e a gente quer ajudar o paciente de qualquer forma, o mais rápido possível. E, né, eu me lembro de um paciente que a gente atende, que ele falava assim, olha, eu fico olhando para minha cuidadora. Enquanto ela fala comigo tranquila, enquanto ela tá me olhando tranquila, eu tô tranquilo. Quando eu vejo que ela fica nervosa com o sintoma que eu tenho, aí eu fico nervoso. E isso é muito importante, principalmente aquele cuidador que tem vínculo com o paciente. Você chegar, olho no olho e falar, olha, eu vou ficar aqui com você, vai ficar tudo bem, não vou sair de perto de você enquanto você não estiver melhor. É muito importante. É diferente de falar, calma, tá tudo bem, peraí, vou ligar pro médico, vou ligar pra base, calminha, viu? Fique calmo que vai dar tudo certo. Então, o tom da voz, a forma que você fala, você pode transmitir segurança ou aumentar um sintoma. Isso é sério, isso não é brincadeira, né? A gente ri porque é engraçado, mas olha só. A gente sabe que a gente tem no nosso cérebro regiões que a gente chama, são áreas que a gente chama do sistema límbico, são áreas que estão envolvidas com o controle da nossa emoção. E uma das áreas que está envolvida com o controle do medo, que é uma região chamada de amígdala, ela tem conexões diretas com o centro respiratório. Então, a gente tende naturalmente a piorar de sintomas respiratórios quando a gente está com medo e com muita ansiedade. Então, tentar manter a tranquilidade nesse momento, acalmar o paciente, falar com um tom de voz mais baixo, de forma mais pausada, não dar muitos comandos verbais, isso é importantíssimo, até para aquele paciente que não tem uma cognição preservada, né? Então, a gente tem pacientes restritos, acamados, que têm uma cognição, né? Uma capacidade de lucidez comprometida, mas você vai lá no ouvido dele, baixinho, calmamente, fala, estou aqui com você, vai ficar tudo bem, a gente está cuidando de você, não se preocupe, e isso faz diferença. Então, manter a calma e transmitir segurança para o paciente é o primeiro passo para controlar esses sintomas respiratórios. Outro aspecto super importante que todo mundo que cuida de paciente pode fazer é cuidar do posicionamento. A gente sabe que quando a gente eleva o tórax do paciente, a gente melhora as trocas gasosas. E a gente facilita essa entrada do oxigênio, essa saída do gás carbônico. Então, elevar o tórax a mais ou menos 35, 45 graus é uma medida importantíssima. Então, o tronco do paciente ele precisa estar totalmente recostado, de preferência os braços apoiados em travesseiro, para ele evitar aquela postura que a gente falou, dos ombros, ó, como eu estou mostrando aqui, elevados e grudados. Então, a gente tenta encostar o dorso do paciente todo numa superfície de apoio. Isso faz diferença. Um aspecto importantíssimo que muita gente não se atenta é organizar a rotina. Várias vezes, quando a gente atende paciente, eu falo assim, ó, ele fica com muito desconforto respiratório de manhã. Quando a gente dá banho, ele já começa. E depois, na hora de comer, o próprio ato de comer leva um gasto energético, aumenta a demanda ventilatória, então ele fica muito cansado. E aí, em seguida, chega a fisioterapeuta para fazer um pouco de exercício. Aí ele fica mais cansado ainda. Então, se a gente puder organizar a rotina do paciente para que essas atividades que tenham alta demanda ventilatória, essas atividades que aumentam o gasto energético do paciente, elas não podem ser condensadas, feitas todas muito juntinhas. Então, ele toma o banho de manhã, toma o café da manhã, deixa o banho para tomar de tarde, faz a fisioterapia no meio da manhã ou no meio da tarde, longe do banho. Então, essa organização, essa gestão da agenda do paciente ajuda também no controle de sintoma respiratório, tá certo? Outro aspecto importante, deixa eu passar aqui, é o auxílio nas transferências. Muitos trabalhos científicos dizem para a gente que uma atividade que demanda alto gasto energético e provoca alta demanda ventilatória é mudar de posição. Então, às vezes, é mudar de decúbito dorsal, de barriga para cima para virar de lado. É quando a gente coloca o paciente de deitado na cama, sentado na cadeira. É quando a gente coloca ele para dar uns passinhos. Então, essa mudança de postura, ela aumenta a demanda ventilatória do paciente. Então, a gente, né, Lori mostrou direitinho como a gente pode, né, casando o conteúdo com o outro, como a gente pode auxiliar nas transferências para que elas sejam seguras, evitem quedas e, além disso, minimizem essa demanda pelo gasto energético, aumente a demanda ventilatória do paciente. Então, auxílio nas transferências, ajudar o paciente nesse momento, também é muito importante, tá?
E o uso de dispositivos, né? Lori também falou disso, como isso é importante para a segurança, para evitar queda, e a gente fala disso também para o desconforto respiratório. Tem paciente, por exemplo, que ama tomar banho de chuveiro, ele não gosta de tomar banho no leito, mas o banho no chuveiro, ficar lá em pé, né? Ele desgasta, às vezes ele cansa o paciente, então às vezes precisa tomar o banho sentado, usar a cadeira higiênica, que é um dispositivo auxiliar, né? A gente consegue fazer a vontade do paciente, que é de tomar o seu banho debaixo de chuveiro gostoso, e não gasta tanta energia dele, porque ele toma banho sentadinho, com menor gasto energético. Ele gosta de andar, mas ele se cansa muito. Então, às vezes, o uso de um dispositivo, como o andador, né, como a muleta, também minimiza o gasto energético, o esforço físico do paciente para a atividade, e isso também pode auxiliar. E todo mundo falou, né? Teve alguém até que já perguntou assim, massagem com creme relaxante. Depois Sara vai falar disso, né? Que em zonas de proeminência óssea isso pode não ser indicado. Mas nessa região de cintura escapular é muito interessante, viu? Uma massagem relaxante nesses músculos próximos da região de pescoço, que a gente diz que eles são muito solicitados quando o paciente tem desconforto respiratório, ele usa muito essa musculatura, e como ele usa muito essa musculatura, ele tende a aumentar a contração. E aí, esses músculos que eram para fazer esse papel de auxiliares da respiração, por estarem muito contraídos por muito tempo, podem perder um pouco essa função. Então, manter essa musculatura devidamente relaxada, alongada, é importante. Outra coisa, já tem alguns estudos que dizem que massagem nas mãos, na região de mãos e sola de pés, também tem um efeito muito positivo sobre o distensionamento, desestressa o indivíduo, né? Minimiza a questão de ansiedade e isso tem um impacto positivo sobre o sistema respiratório. Então, assim, naquele momento, né, que você pode fazer, né, aquela massagem de conforto no paciente, evitando zonas de proeminência óssea, como Sara já tinha sinalizado antes, então palma de mão, planta de pé, e essa região da musculatura de trapézio, ou seja, essa musculatura aqui da cintura escapular, auxiliam demais no controle desse sintoma respiratório. E uma coisa que a gente vem discutindo, né, muito nos últimos anos, o povo antigo já falava disso, né? Uma pessoa está com falta de ar, que intuitivamente a gente faz, pega um pano, pega um papel e começa a abanar a pessoa, né? Abre a janela, vamos abrir a janela, e vai abanando. Então, já tem alguns bons trabalhos científicos que discutem que uma corrente de ar na face do paciente é importante. A gente tem na face um nervo chamado trigêmeo. Quando o ar bate na nossa face, esse nervo ele é despolarizado e ele leva informações para o nosso cérebro, para uma região chamada tronco encefálico, que ativa os centros da respiração. Então, existe uma conexão com ofertar ar em face e resfriar a face do paciente com a melhora do sintoma respiratório, porque o paciente vai fazer mais incursões. Isso você pode fazer com um ventiladorzinho, ou abrindo a janela, deixando o ambiente arejado, ou de fato abanando, colocando um ventiladorzinho perto do paciente. Tem ventiladorzinhos como esse da imagem aqui, que são ventiladores de mão. E também pega uma toalhinha úmida, geladinha, e passar nessa região onde eu estou mostrando aqui na pontinha do nariz do paciente. Também tem um efeito super positivo sobre o sistema respiratório, porque ativa esse nervo que eu falei para vocês, que leva informação para o cérebro do paciente e com isso ativa toda a cadeia inspiratória do paciente. Então, corrente de ar na face é uma estratégia que a gente usa muito para melhorar essa sensação, essa percepção do paciente de desconforto. E para aqueles pacientes que podem, né, que têm essa consciência, a gente nunca presta atenção na nossa respiração. Quando ele está com falta de ar é que ele presta atenção. Então, para o cuidador, para aquela pessoa que fica tomando conta dele, é muito importante fazer o paciente prestar atenção na forma como ele respira, como ele controla a sua respiração, porque daí, no momento que a falta de ar chegue, ele já tem consciência de como é que ele respira e ele tenta ajudar nesse controle, né? Então, várias vezes a gente pede para o paciente, coloque uma mão no tórax, como está aqui nessa figura, e outra mão mais na barriga. Quando você respira, tem que crescer seu peito, tem que crescer sua barriga. Você leva um tempo
inspirando, colocando o ar para dentro, e quando você solta esse ar, esse tempo também tem que aumentar um pouco, né? A gente leva mais tempo soltando o ar do que colocando o ar para dentro. Então, é muito importante o paciente ter a consciência disso, né? Ele respira, ele solta o ar lentamente, ele demora um pouquinho mais soltando o ar do que aquele tempo que ele levou para colocar o ar para dentro. Então, ter essa consciência de como respira, respirar adequadamente, a gente vai ver, e a gente vê na prática isso, que tem pacientes que só respiram com essa parte alta do peito, tem paciente que só respira com a barriga. Então, o que a gente discute é que o ideal é movimentar o peito e a barriga na hora que a gente coloca o ar para dentro. E quando ele tem um padrão que ele usa mais um segmento ou mais outro, isso já desconforta ele, já pode desconfortar ele de alguma forma. Então, treinar essa consciência é importante, né? É aquilo que a gente está falando, quando o paciente tem uma consciência da forma que ele respira, quando ele tem um desconforto, ele consegue controlar melhor. Então, é fundamental treinar esse tipo de consciência e qualquer pessoa pode fazer isso. Tem exercícios que são específicos, que aí o fisioterapeuta vai identificar qual é o exercício adequado, ideal para cada perfil de pacientes, mas dentro do rol de orientações gerais, isso é muito importante, né? Ter consciência. E, por fim, né, para a gente fechando, mas não menos importante de jeito nenhum, é o seguinte, né, é muito importante a gente falar isso para vocês. Quando a gente cuida de um paciente, né, a gente precisa se cuidar primeiro. Então, o cuidador, ele é demandado, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional. Então, tudo que a gente falou de prestar atenção na respiração, de tentar se acalmar, que a gente falou para você fazer para o paciente, vale para você também. Então, essa prática de exercício respiratório, de tirar uma parte do dia para cuidar de você, colocar, olha, tire 3 minutinhos para você todo dia, comece com 3 minutinhos, coloca uma musiquinha relaxante, preste atenção só à sua respiração, tente se desconectar daquela confusão e agitação que é o nosso dia a dia. Tente cuidar de você, cuidar das suas emoções, cuidar da sua saúde, né? O seu paciente, né? O paciente que você cuida depende muito de você. Às vezes tem outras pessoas na família que também dependem muito de você. Então, assim, a gente quer fechar, né? A gente já vai responder as perguntas de vocês, mas assim, dando assim um muito obrigada por você exercer essa função que você exerce com tanto amor, com tanta dedicação. A gente entende, né, conhece muito bem todo o esforço que está envolvido no ato de cuidar com amor de alguém, né, e agradecer a vocês. Olha, um dia de semana, essa hora da noite, vocês estão todos aqui tentando aprender um pouco mais, se comprometendo em aprender um pouco mais, para cuidar melhor das pessoas que vocês cuidam. Então, nosso muito obrigado, né, a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente sabe, né, e entendendo de que a gente pode contribuir para o seu cuidar do outro ser melhor, mas principalmente para despertar em você essa sementinha de que você precisa cuidar muito de você, para você estar apto e bem para cuidar do outro, tá bom? Então, vou interromper aqui o compartilhamento de tela e vou abrir as perguntinhas que estavam aqui para a gente poder falar para as meninas e elas responderem, né? Tem uma pergunta sobre a higienização da gastra. Eu acho que essa é para a Camila, né, Mila? Perguntando assim, se é adequado usar, Mila, sumo de limão para limpar a gastrostomia. Isso, eu até Pode falar, respondi Mila? a pergunta, mas vou responder aqui por áudio, que outras pessoas podem ter essa dúvida, tá certo? O que ocorre é o seguinte, quando a sonda ela é fixada diretamente no estômago do paciente através da parede abdominal, a gente pode estar fazendo essa limpeza sim, para evitar que essa sujidade permaneça nessa sonda. Isso pode ser feito uma vez ao dia, não precisa ser um sumo de limão, apenas umas gotinhas de limão. O sumo é uma quantidade muito grande, se o estômago estiver vazio pode causar acidez gástrica no paciente. E a água deve ser morna, a gente pode verificar essa temperatura, nós mesmos na nossa pele, no antebraço, ver se essa temperatura está adequada para não ocorrer também queimadura no abdômen e no estômago do paciente. Então, a gente pode, sim, administrar 20 ml ao menos uma vez ao dia para fazer essa limpeza, para evitar que fique realmente resíduo de alimento ou de medicação nesse tubo de gastrostomia, tá certo? Pode ser feito sim, podem ficar tranquilos com isso.
Eu vi que muitas perguntas aqui já foram respondidas pelas meninas que foram adiantando e respondendo algumas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui sobre se a gente pode avisar por e-mail quando for liberado algum material de estudos. Então, isso aqui a gente queria dar uma boa notícia para vocês. Já vai estar disponível no site da Assiste Vida um e-book, né, que é um livrinho com todo esse material que Sara discutiu sobre cuidados com pele e também todo o material que eu falei sobre cuidados respiratórios. E a outra coisa, né, outra informação que a gente queria dar para vocês é que a gente gravou essa aula, né, então vocês que estão aqui ganham certificado, né, pela presença de vocês, mas a gente gravou essa aula, então se alguém quiser rever, né, que quiser ter acesso de novo, tirar alguma dúvida com relação a algum aspecto da aula, a gente vai disponibilizar essa aula no nosso canal, no canal da Assiste Vida no YouTube. Então, se vocês quiserem rever essa aula, ela vai estar disponível, né, no nosso canal, né, nesse canal do YouTube da Assiste Vida. Então, se você colocar YouTube, Assiste Vida, você vai encontrar. Eu acho que as perguntas que tem aqui mais, que você já respondeu, ficaram as perguntas que são para mim, né? Gilmário perguntou o que é que a gente deve observar em um paciente que se queixa de falta de ar. Eu falei um pouco disso, Gilmário, mas eu vou repetir, né? A gente deve prestar muita atenção, porque são principalmente nos sinais de gravidade, né? É aquela questão dele usar muita musculatura acessória, dele fazer o batimento de asa de nariz, que a gente chama de aleteamento nasal. A gente pode também prestar atenção se tem sinais de cianose, na frequência respiratória, né? Se a gente diz que frequência respiratória acima de 24 incursões já é um sinal de alerta importante. Então, são esses sinais, esse conjunto de sinais que a gente deve ficar atento. Teve alguém, Lilian também perguntou sobre o uso do oxímetro, né? Então, Lilian, o uso do oxímetro, ele depende muito da condição clínica do paciente, né? Nem todo paciente precisa usar oxímetro. Então, quando a gente quer monitorar algum indicador específico, a gente usa o oxímetro, que é um aparelhinho que mede a quantidade de oxigênio que tem numa molécula de hemoglobina do sangue do paciente. Mas essa medição, ela acontece em condições muito particulares, muito específicas, em que haja, assim, uma condição, uma indicação técnica, né, específica para isso. Mas, assim, como parâmetro geral, a gente sabe que a saturação estando, né, quando a gente coloca o oxímetro no dedinho do paciente, o que a gente espera é que as moléculas de hemoglobina dele estejam saturadas, ou seja, com muito oxigênio. Então, o normal é estar sempre acima de 95%, o ideal é que esteja acima de 97%. Então, esse é o padrão que a gente espera quando a gente coloca a oximetria. Mas reforçando, né, que o uso do oxímetro, ele obedece à indicação técnica rigorosa, né, que não é necessário em qualquer caso, e a gente precisa avaliar com critério, tá certo? Mais alguma pergunta importante? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Eu acho que não, acho que todas as outras perguntas, tiveram muitas perguntas, né? Tem mais de 16 perguntas respondidas aqui, né? Pronto. Então, assim, a gente, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu vi aqui na lista de participantes que a gente tem muitos conhecidos, né? Muitos familiares. Eu reconheci aqui seu Dimas Esteves. Fiquei tão feliz, seu Dimas, que eu vi o senhor aqui, né? Que é esposo de uma paciente nossa, a Josiara. Vi outras pessoas, falar o nome de um, vou me acabar, né? Que vou ter que falar um monte de gente que conhece. Então, eu vou parar por aqui. Mas a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. Agradecer demais, né? Tanto a presença nesse sentido de querer aprender mais e contribuir no cuidado, quanto na ação social envolvida que vocês se engajaram, porque todo mundo doou aqui um valor na inscrição para o Lar Irmã Lourdes, né? Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso canal no YouTube, né? Ao site da Assiste Vida, ao Instagram da Assiste Vida, que sempre tem novidade com relação a eventos e conteúdos, né? Que a gente compartilha com vocês. Então, boa noite para todo mundo. Vamos encerrar a nossa fala, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada, Sarinha, Lória, Camila, a equipe da comunicação da Assiste Vida, a Valesca e Vanessa, que trabalharam, né, junto com a gente para produzir esse evento para vocês hoje, com o maior carinho, muito amor, viu? Um beijo, gente. Boa noite para todos. As meninas dão um boa noitezinho final, né, meninas? Boa noite a todos e obrigada pela participação de cada um de vocês.
Também eu Tchau, agradeço. tchau, gente. Boa noite. Obrigada por ter ficado até o final. Realmente foi uma noite muito enriquecedora. Obrigada também, uma boa noite para vocês e agradeço aqui a participação, a presença até esse momento. Então, pronto, vamos encerrar, gente. Boa noite a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.